Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 5 de fevereiro, hoje a igreja celebra a memória de Santa Águeda. O evangelho que nós vamos meditar se encontra em Marcos, capítulo 6, versículos 30 ao 34, que diz assim: Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, interessante que os apóstolos fazem com Jesus um momento de partilha. Estavam partilhando sobre a missão, sobre aquilo que tinha acontecido, o que tinham feito, o que tinham ensinado, um momento de partilha a respeito da missão. E Jesus disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto. Vamos descansar um pouco. A palavra de Deus nos ensina que há tempo para tudo. Há tempo para trabalhar, há tempo para descansar. Às vezes as pessoas pensam que o descanso é para quem é preguiçoso. Não, meu povo. A gente precisa também de descanso. A gente precisa de descanso. A gente precisa de férias. Precisa. Isso faz parte, isso faz bem ao nosso corpo, à nossa mente e até ao nosso espírito. Senão ninguém aguenta. Senão a gente cai num ativismo e a gente adoece também. Então Jesus, ele diz: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Só que o detalhe: havia tanta gente chegando e saindo que não tinha nem tempo para comer. O povo não dava folga aos apóstolos e a Jesus. Então vejam, foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. E aí, o que acontece? Saindo de todas as cidades, correram a pé, chegaram lá antes deles. Foram na frente. Não davam folga para Jesus. Não davam folga para Jesus. Mas um detalhe interessante está no final do evangelho. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão. Jesus tem compaixão quando vê aquela multidão que sai à sua procura. Multidão que vai. É muito interessante esse dado. Jesus sente compaixão. E Jesus acolhe aquele povo. Mas é muito interessante o que Jesus faz. Nesse primeiro momento, o evangelista diz que Jesus sentiu compaixão. Mas e depois ele fez o quê? Olha só. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Mas antes ainda tem um detalhe interessante. Porque diz assim: que ele teve compaixão porque eram como ovelhas sem pastor. Ovelhas sem pastor. E aí sim, o evangelho termina. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus, ele é o bom pastor, aquele que conduz as suas ovelhas. E como é que Jesus quer conduzir a nossa vida? Por meio da sua palavra. Por meio da sua palavra. É muito interessante aquele detalhe do Evangelho segundo São João, quando Jesus fala da relação da ovelha
e do pastor, que é ele mesmo, ele vai dizer: as ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem. Elas guardam a minha palavra. É muito interessante isso que o Evangelho fala, né? Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. O que é que Jesus nos oferece? A sua palavra. Como é que Ele quer conduzir a nossa vida, guiar a nossa vida como o bom pastor que Ele é? Nos ensinando a sua palavra. Não tem como estar com Jesus, viver unido a Ele, viver unido a Jesus, se e somente se não dermos ouvido à sua palavra. Ouvidos à sua palavra. Então, queridos irmãos e irmãs, ouçamos a palavra de Deus, que nós possamos desejar sempre ouvir Jesus, ouvir a sua palavra e nos deixar conduzir por ela. Veja, o desejo, por um lado, o desejo de Jesus de nos ensinar, de nos transmitir a sua palavra, de nos transmitir a sua palavra. Mas do outro lado, tem a nossa parte. Será que nós desejamos ouvir a palavra de Jesus? A palavra que Ele deseja dirigir a nós? Como temos feito isso? Pensemos nisso. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.